Você já está acostumado a ouvir a gente falar aqui de gestão de riscos, principalmente no transporte, na logística, mas hoje a gente vai falar de outros riscos que também são muito importantes para o mundo corporativo. Eu sou Fabrício Souza, fica com a gente aqui no Papo com o Especialista. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um Papo com Especialista, programa do Fórum de GR, onde recebemos especialistas, pessoal que participa conosco nos nossos grupos e convidados para falar sobre temas interessantes aí e a gente ampliar o nosso conhecimento. E hoje temos a grata satisfação de receber aqui o Eitan, me perdoe se a pronúncia não estiver perfeita, Eitan Magal. Muito bem-vindo. E, Obrigado. e o Wilson Santos. Olá, Wilson Santos, gestor de segurança. Muito Duas obrigado pelo feras. convite. Isso aí. Duas feras, seu despertador tá tocando Ah, aqui tá, já, ó. deixa Acho que é eu- a hora da Tá na soneca. hora de começar. Bom, pessoal, vamos falar aqui hoje sobre segurança, mas de uma forma, como o Fabrício comentou, além do que a gente tem costume de olhar, só aqueles casos talvez mais comentados, o que a gente vê muito divulgado, por exemplo, como roubo de carga, como a defesa aí de instalações, de logística e etc. A gente acaba às vezes vivendo muito esse universo. E a ideia é trazer hoje esses convidados aqui, a gente ampliar um pouquinho esse nosso entendimento do que está conectado, quais são as grandes preocupações hoje das empresas, né? Então, para começar, eu queria, se é que isso é possível, pedir para vocês fazerem um pequeno resumo aí da trajetória de vocês. Fala um Só o pouquinho. headline, que senão... Senão a gente vai passar o programa inteiro aqui. Os currículos, acho que a maioria já conhecem, mas se puder, começa pra gente, Wilson, por favor. Faz só um breve relato aí da tua trajetória, só para quem não conhece ainda ou não conhece esse detalhe. Opa, vamos lá. Bom, Wilson Santos, atuo na área de segurança há 35 anos e passei por grandes corporações como Camargo Correia, Companhia Suzano, a Cadbury, que hoje é a Mondelez, HP e hoje estou na Hitachi Energy. Então tem uma longa jornada. Em uma das empresas foquei especificamente em segurança logística, mas nas demais sempre com foco em segurança corporativa. Bacana. E você, Eita? Isso aí. Dá pra resumir ou não? Acho que eu sou mais velho aqui, né? Então, eu tenho, fazendo o cálculo aqui, uns 42 anos na segurança. Uhum. Sou israelense, naturalizado brasileiro, tropicalizado. Exato, importante isso. É muito importante, né? Cheguei aqui na América do Sul como diplomata nos inícios dos anos 90. Depois servi 8 anos no Exército de Israel. Depois ingressei nos órgãos do governo de Israel. Na época, nos anos 90, 2 atentados feios, né, em Buenos Aires, que lembra, 92, 94, contra entidades de Israel e da comunidade. Isso, depois, quando venceu o meu contrato, eu recebi uma proposta para trabalhar no Grupo Suzano, onde conheci o Wilson. A gente trabalhou junto por um bom tempo. 17 anos no Grupo Suzano, onde que aprendi claramente segurança corporativa. Até então você estava muito no militar. Militar e, digamos, institucional. Lá. Certo. Uhum. E quando muda para segurança privada, segurança corporativa, a história muda. Aí você tem que olhar mais negócios. Tem que olhar o que realmente você tem que proteger para atender os resultados daquela organização.
Isso não vem do mundo militar. Mas a segurança como todo veio do mundo militar, né? Uhum. Nasceu dentro das forças públicas, que seja polícia, militar, etc, Uhum. etc. Né? Então eu sempre falo que a segurança e gestão de riscos ainda está na fralda, comparando com, digamos, segmento financeiro, Ah, sim. varejo, ok? Porque que a má intenção veio, né? Junto com o desenvolvimento da humanidade, a gente acaba trazendo coisas ruins, né? Uhum. E a organização tem que saber se defender contra isso. Aí, tô 17 anos na Suzano, eu hoje estou com 12 anos com uma empresa de consultoria. Então, uma empresa de associados, equipe multidisciplinar. E quando você vai para o mundo de consultoria, cara, você conhece dezenas de empresas, dezenas de processos, milhares de pessoas. Aí você entende, putz, como que o mundo é tão vasto. Não tem copia e cola. Uhum. Cada empresa tem o DNA dela, cultura dela, os recursos dela, o que pode, o que não pode. Isso traz um desafio intelectual muito bacana. Um aprendizado a cada dia, né? Todo santo dia. Todo santo dia. Isso te força a você sempre ter à frente. Né? Você tem que conhecer, tem que estressar, tem que aprender o que é possível, não falar besteira pelo cliente, ele Uhum. vai lá e faz uma coisa errada. Então, é um desafio muito bacana. Legal. Eu vou já começar com uma pergunta bem, assim, de carreira, principalmente para você, Wilson, que é um cara que eu conheço um pouco mais, que até já mencionou aí que trafegou em cargos diferentes, alguns já ligados à logística, que a gente até se conheceu na época lá, Perfeito. outros mais nível estratégico mesmo. Olhando todo assim do mercado, você acha que... E a gente fala muito isso aqui de gestão de riscos multidisciplinar. A gente fala muito para quem nos assiste aqui que olhe além da sua rotina, do teu mercado. Hoje você está na gerenciadora, olha para fora, conheça outros áreas. E você viveu isso na pele. Mas você acha que no mercado existe essa visão e que as empresas preparam os profissionais para ser multidisciplinar ou gestão de riscos ainda é um tabu? Ainda é. Ainda é. Infelizmente, ainda é. A gestão de risco, para o profissional, ele se desenvolve, participa de treinamentos, fóruns, interage, mas quando o profissional vai levar todo esse conhecimento para dentro de sua organização, muitas vezes ele encontra resistência. Uhum. Então, para implementar soluções, desenvolver estratégias um pouco mais complexas, muitas vezes a gestão não participa tão intensamente quanto poderia. Então, mas o profissional de segurança, sim, ele tem essa interação com o mercado, com os colegas, com os treinamentos e se desenvolve. Acaba ficando também um pouco setorizado. Às vezes eu vejo muito isso, assim, às vezes fala de gestão de risco. Vou dar exemplo do nosso dia a dia aqui, que é o do transporte de carga. Então, eu estou protegendo ali a carga em trânsito. Como se a gestão de risco se resumisse Só àquela isso. etapa, Exato. né? Então, vocês percebem, digo assim, nas diversas oportunidades que tiveram esses contatos, ainda fica dessa forma muito, eu olho só a minha caixinha e eu tenho essa, vamos dizer, ideia de que eu estou protegendo o negócio. Vocês têm essa percepção também, assim? Eu digo em aspectos gerais e limitando aqui ao nosso Brasil. Focando aqui Brasil, sim, ainda temos a oportunidade de expandir um pouco mais. Eu acho que para o gestor de segurança, o gestor de risco, ele precisa ter um pouco mais, assim, de uma maneira geral, o senso de propriedade. Ele tem que sentir o dono do negócio. Ele tem que sentir o dono da empresa ou o dono daquele transporte. Quando ele sente isso, quando ele veste essa camisa, ele consegue trafegar e flutuar em todos os aspectos daquele processo. Desde a avaliação da empresa de escolta, ao centro logístico, à empresa de rastreamento, e ele consegue enxergar o todo. E ele tem que passar também esse senso para todas essas equipes. Porque se ele retiver só esse conhecimento, esse senso só para ele, cada empresa, cada parte desse processo
vai fazer só aquele pedaço. E não vai haver conexão entre elas. Então eu penso que temos sim essa possibilidade e essa oportunidade de desenvolver um pouco mais esse senso de propriedade, para que cada um olhe o processo como um todo, Uhum. desenvolva e cada etapa desse processo tenha essa mesma percepção e mesmo conhecimento. Porque se a empresa faz só um olhar mais criterioso para a escolta, ou para o armazenamento, ou para o transporte, se eles não estiverem conectados, ali vai ter uma brecha para o sinistro. Uhum. E é só isso que normalmente precisa, né? É. Só a brecha. Um processo está 99,9% bem feito. O 0,1 é ali que vai acontecer. Sim. Sempre muito bem mapeado. Como a gente faz o mapeamento para proteger, tem quem está fazendo também para Pra atacar. achar justamente isso daí que passou, né? E esse mapeamento do lado de lá pode vir de diversas fontes. É interno. Não só quem está de fora, mas quem está de dentro É. também. Então, muitas vezes, o vazamento de informação acontece dentro. É. Então, Uma visão do mundo corporativo. IBGC, Instituto Brasileiro de Uhum. Governança Corporativa. Uhum. Dentro dele tem um conceito do GRC. O que é GRC? Governança, Riscos e Compliance. Todas as organizações grandes têm que ter esses departamentos inseridos dentro dela. Onde que a segurança está inserida? Nenhuma delas. Ela está em todas. Tá certo? Enquanto que essas pessoas, eu brinco, no caso do ar-condicionado, fica no headquarters, no QGs da vida, quem faz o trabalho em campo? Segurança corporativa, segurança empresarial. Dá o nome que você quiser. É o ponta da linha ali. Está na ponta da linha, Aham. onde as coisas acontecem. Certo? Você conhece a teoria da iceberg da ignorância? Aham. Tá? Então, o sea level, ele fica em cima da água. Tudo o que acontece está no fundo do iceberg, tá certo? Então, lá que as coisas acontecem. Aquele 0,1% que você está falando, é lá que acontece. Tá certo? Qual que é o desafio? Flutuar essas informações para cima. Porque o C-Level, ele fica com 4% do conhecimento que está acontecendo na empresa. 4%. Geralmente, quando a coisa estoura. Uhum. Isso, É. ninguém conseguiu resolver antes de levar para ele, né? Já, putz, chefe, pegou um incêndio do galpão, tá? Houve roubo de A fraude carga, gigantesca. houve fraude, só chega problema. Tá certo? E onde você, a gente até comentou disso em outra conversa, onde você é chamado muitas vezes como consultor, tem essa cultura desse CEO participar das discussões, ou realmente quando você é chamado é porque já está nesse ponto aí, já está em crise? Então, estamos ainda na fraude nesse sentido, porque Uhum. gestão de riscos é uma coisa nova passa nas organizações. Então, hoje, os departamentos de riscos, é o trabalho deles. Ele tem que fazer, primeiramente, uma análise, mapeamento de análise de riscos. Né? Muitas empresas nem estão em Excel. Não tem sistemas parrudos, né? Analisar, mapear, tudo Formalizar. muito mais que Ah. isso, entendeu? Olhar o que a gente está falando aqui dos riscos operacionais. Sim. Tem financeiros, tem de imagem, tem estratégicos, tudo que tem que ser mapeado. Mas sempre a gente tem follow the money. O que machuca? Lá que as organizações vão dar atenção. Se a gente não vai ter saber apontar o foco para aquele negócio onde que a empresa está perdendo dinheiro, a gente vai enxugar gelo até a morte. E não vamos trazer resultado. Então a gente vira o quê? Aquilo que a gente falou, a gente vira a despesa. Então, a primeira coisa, quando as empresas começam a ter prejuízo, problemas de venda, situações econômicas do país, aí começa a reduzir custos, quem vai primeiro? Aquele que não atira. Uhum. Ele vai ser cortado. E só o Ethan, quando vai fazer essa abordagem, principalmente nessas empresas em que precisa discutir esses riscos e segurança de uma forma mais de business, do negócio, proteção do negócio e etc. Você fez um comentário que eu acho muito importante e que é difícil, mesmo quando você está tratando só de uma fração ali, que é justamente essa questão de mostrar que não é só custo, que não é só
Ah, eu tô falando de segurança, mas eu não tô dizendo só da segurança, o vigilante lá na ponta da linha, na portaria ou coisa semelhante. Eu digo quando você vai levar para a empresa, principalmente nessa sua posição de consultor, essa necessidade de fazer a segurança, vamos chamar assim, do negócio, não sei, Proteção do como negócio. proteção do negócio, um exemplo. Nesta questão, você consegue trafegar mais quando você está falando com esse C-level, ou não, ou você Não tem outra opção. não tem outra, né? É o próprio. Para entender que como que isso pode impactar no negócio, você acaba tendo que pegar e depois implantar de uma forma top-down, né? Tem que ser o top dela. Porque você vai mexer no queijo de todo mundo. Você vai mexer no queijo do gerente, daquela instalação, daquele galpão, daquela linha de produção. Que aquele negócio, o risco, uma coisa que pode acontecer, tá certo? Uhum. A conformidade, uma coisa que deve acontecer. E onde que acontece os problemas? Porque as conformidades não foram seguidas, tá certo? Então Aí você o tem que, risco vira uma crise. já foi, Ah, ok? Agora você tem que administrar a crise e minimizar os danos deles para voltar quanto rápido à operação e voltar a ganhar dinheiro. Entendeu? Então, constantemente você tem que criar um sistema que ele verifica se as conformidades estão sendo executadas corretamente. Isso é a arte. Quando uhum. a gente vai hoje nas empresas, a gente recomenda instituir uma unidade que a gente chama CPN, que é Central de Proteção ao Negócio. E o que está dentro desse Central de Proteção ao Negócio? São todos os stakeholders envolvidos nos processos críticos da empresa. Então, dentro deste mesmo ambiente, senta a pessoa do safety, segurança do trabalho, Uhum. senta a pessoa da produção, senta a pessoa da logística, ok? Cada empresa vai Basicamente a ter... chefia das grandes áreas. Exatamente. Uhum. Igual que cidade se operacionaliza. Tá? Então, hoje que cidades pequenas para os grandes, no mundo fora, tá acontecendo aqui no Brasil, tem aquelas famosas gabinetes, tá certo? Então, lá Uhum. dentro do gabinete tem cada segurança pública, CET, SAMU, bombeiro, Uhum. assistência social, Defesa civil. tudo do mesmo ambiente. Sim. Então, isso agiliza muito a comunicação e a busca de resultados. Tá? Que todo mundo se navega na mesma plataforma, compartilha a mesma informação no mesmo tempo, todo mundo tem acesso às informações, tá? Traz para o mundo corporativo. Então, esse modelo que a gente entende que agrega, porque se a gente todo mundo fala, tem aquele que o Wilson falou, da responsabilidade, o americano chama isso de accountability, Uhum. tá? Dando primeiro dica aqui, lê o livro que chama Accountability, tá? Do João Cordeiro, um amigo meu, escreveu 3 livros, Disculpability, Uhum. Accountability e Culturability, entendeu? Porque se você não tem o senso de responsabilidade para resultados. Resultados em mundo corporativo, o que é? Lucro. É a última Ponto. linha. A última linha. A empresa sem lucro, ela morre. Uhum. Então, todos envolvidos, desde o chão de fábrica até C-level, tem que focar com esta busca deste resultado. Muito bom. E a gente, até assim, tem o próximo evento nosso, que vai ser no ano que vem, já tem um tema definido que é falar de maturidade e gestão de riscos. E quando a gente fala de maturidade em diversas áreas, tecnologia se usa muito isso, né? Inovação. Primeira coisa que se pergunta para ver se a empresa tem maturidade. Primeiro, quanto investe naquela área? Podemos pensar, trazer isso para o nosso mundo. Se é que a empresa investe em segurança, em proteção. E o que eu vejo, particularmente, a gente se pega muito nisso também. Qual que é o maior cargo, qual nível hierárquico que aquela empresa tem para aquela área? Para segurança, por exemplo. Qual é o maior cargo que você tem lá? Muitas vezes é um supervisor, muitas vezes é um coordenador. Eu conheço pouquíssimos heads e diretores que são que tratam exclusivamente de gestão de riscos. Vocês são pessoas que têm carreiras, né, com cargos muito importantes nesse setor, mas você, principalmente, Wilson, devolvendo aqui a palavra para você, enxerga isso, que no nosso Brasilzão existe esse nível de profissional? Como é que a gente está? Estamos carentes de profissionais desse nível de direção Uhum. e Nem a profissionais, posição, eu diria que não existe, e né? profissionais com autonomia. Boa. Porque coloca lá o Não adianta responsável, ter o cara, o crachá e não mandar nada, né? ele precisa ter autonomia. Porque se ele tem ideias maravilhosas e não tem a possibilidade de executá-las, ela vai para a gaveta.
não gera resultado para a companhia. E outra coisa que muito se fala é o quanto quanto a segurança custa. Uhum. E pouco se fala quanto a ausência da segurança custa. Se eu não tenho Qual o segurança, reflexo que isso pode causar, né? quanto pode me custar? E quanto pode não? Quanto vai me custar? Tem os dois É cenários. só uma questão de Pode, tempo. Né? Quanto vai me custar se eu não tiver um sistema de segurança bem implementado, pessoas bem treinadas, a cultura de segurança enraizada em cada um dos funcionários? Tá? Porque isso é mandatório. Tá? Se eles enxergam o segurança como um parceiro, eles vestem a camisa de segurança, seja quem for da companhia. Uhum. Né? E vão agir de uma forma que vai proteger o negócio. Agora, se não tem essa cultura disseminada entre todos, vai ter gente puxando para um lado, gente puxando para o outro. E às vezes flexibilizando o que não deveria, por exemplo, flexibilizar, né? Exato. Mas E que só- vai gerar um resultado só- negativo lá adiante. Só aproveitando a experiência também de vocês, mas quando a gente traz para esse cenário, vamos fazer um recorte aqui. Obviamente, quando tem uma multinacional, ela traz algumas experiências, alguns valores que às vezes já tem alguma diretriz nesse sentido dessa cultura de segurança. E aí eu vou até emendar e colocar mais uma questão aqui, que é a questão de trabalhar de forma preventiva. Quando a gente traz isso para o cenário Brasil, né, empresas, vamos dizer assim, nacionais, Muitas vezes familiares. familiares, enfim, que a gente acaba lidando, tem hoje grandes players que têm essa configuração. Como que estamos em relação a isso? A gente já tem essa, vamos dizer, a gente avançou um pouco nessa parte de ter essa cultura de prevenção e esse sentido de trabalhar em incutir em todos os colaboradores essa questão da segurança, ou a gente ainda está naquele, aconteceu, eu reajo e faço um treinamento específico sobre aquele assunto. Como que vocês enxergam isso de forma genérica aí das empresas que vocês enxergam no mercado? Eu penso que as empresas brasileiras ainda Isso. têm um bom caminho a seguir para se desenvolver nessa linha. Muitas vezes a empresa nacional era uma empresa familiar que cresceu, que se desenvolveu, mas que a questão de segurança não foi tratada adequadamente. A prevenção não foi tratada adequadamente. E vão reagir aos problemas. Só que reagir significa que o problema já se materializou, aconteceu, gerou um prejuízo, gerou uma interrupção do negócio. E a empresa deixou de ganhar dinheiro. Então, as multinacionais já vêm com uma visão mais madura do processo, porque atuam em diversos países, já enxergaram e já visualizaram ali, vivenciaram muitas vezes crises e criaram procedimentos para isso. E eu penso que as nacionais ainda têm um bom espaço para esse desenvolvimento, porque a prevenção é determinante para o resultado e para o sucesso da companhia. E você, Eita, como que você lê esse mercado nosso brasileiro? A gente tem um conflito, porque hoje tem uma tendência no mercado de puxar a segurança embaixo de facilities. Aí matou o negócio. Ou de operações, muitas vezes, depende do ramo da empresa. Isso está claramente, quando a gente navega nas empresas, a gente vê onde que está alocado a caixinha da segurança dentro do organograma. Primeiramente, ninguém fala de segurança empresarial. Entendeu? Muitas vezes é vigilância, Uhum. entendeu? Não entrou na posição estratégica. Então, um jargão no mercado que a segurança ainda está embaixo das escadas, né? No cantinho ali. Naquele porrão lá, sentado. E isso não é o caminho, tá? Porque eles têm uma despesa razoável, cuida de uma certa responsabilidade, mas a gente não achamos a veia como a gente agrega para o negócio. Por quê? Porque a gente não fala números. E se você não fala números e mostrar cores, aquele vermelho... O dialeto do C-Level é o número. É número e cores, cara.
é gráficos. Ah, Cara. Ele não vai entender o que você está falando com ele. Não adianta você mandar um relatório escrito com Word, PowerPoint, não vai ler. É, Então, isso é o desafio que a gente tem. Tá? E voltando na questão do CPN, do Central de Produção de Negócios, é uma fábrica de números. uhum. Porque se eu faço constantemente verificações das conformidades, e eu identifico Y não conformidade, já tem um dado. Né? Começa a pegar tendências. Pegar a tendência, ver onde, em qual processo tem não conformidades, qual unidades, qual gestor que talvez... Uhum. Então, aí começa a fazer o PDCA andar. Tudo fora do PDCA na administração, tá? Plano do check act. Onde que o PDCA morre? No check. Ninguém volta a checar. Aí, volta a checar porque estourou. Parou no D. Fez, tá feito. Acha que foi feito. Aham. Entendeu? Você tem que auditar. Não tem preparação sem auditar. Como você sabe se realmente você está preparado? Tem que sem testar. É isso mesmo. É. A tecnologia é fácil, lá. Com o laboratório, funciona, botão, funcionou, ligou, ok. Faz isso em processo. Faz isso em conhecimento da pessoa que está na frente daquele processo. É uma coisa chata, cara. Você tem que questionar o cara, ele vai achar ruim de mim, É, entendeu? tá desconfiando que eu não tô Tem. Ele tá querendo fazendo. puxar o meu tapete. E tem um conceito que você falou ali do tudo termina no CPF, como é que é? Começa e termina, né? CPF. Ah, As empresas querendo ou não querendo, sempre pessoas, processos, sistemas. Né? Então, cara, pessoas. Cara, se você contrata errado, qual é a resposta que vai ter? Ok? Como que é o processo de recrutamento e seleção no Brasil? Comparando com o mundo. Cara, nem nasceu. Quem contrata é um estagiário, com todo respeito, e não conhece a função muitas vezes. não conhece a função. Executivos que não sabem entrevistar. Não sabe. Eu acompanhei executivos entrevistando, não sabem entrevistar. Por quê? Ele tem vergonha de fazer as perguntas certas. Ele não gosta de mexer, sabe? Cavacar, tirar os caras da zona do conforto. O que ele vai achar de mim? Então ele vai... Muitas vezes terceiriza essa função, né? Não quer fazer. Função. Entendeu? Isso é muito a cultura brasileira. A gente paga para transferir a responsabilidade. E você, Gostei dessa, é você é verdade. um cara internacional, né? A gente está falando aqui dessas boas práticas que existem no mundo, mas você acha que tem algo que a gente exporta? Por exemplo, a gente exporta padrões de criminalidade, alguma coisa a gente exporta, né? Eu acho que serve de estudo no mundo. Tem alguma coisa assim que o mundo consome de segurança do Brasil, seja mesmo os índices de criminalidade, o que que se leva daqui para o mundo? O que enxergam lá fora da gente? Em termos de segurança, É. eles têm pena da gente, acho. A gente apanha tanto. Eu estava antes de ontem, na quinta, numa apresentação de um coronel do exército israelense, está aposentado, mas ele veio para fazer um evento na comunidade judaica aqui em São Paulo e apresentar tudo que está o conflito que está acontecendo em Israel. Aí eu batei um papo com ele, conversando com a esposa dele, ele falou: tem medo de sair na rua. Essa é a visão da gente, entendeu? Pessoas sabem que a gente apanha aqui. Uhum. Não é só uma questão da violência urbana, crime organizado, a insegurança jurídica, Ah, sim. ok? Dólar a 6, juros no céu. Então, nossa imagem lá fora não está boa. Nossa sorte que o Brasil é um país maravilhoso em termos de recursos naturais, né? Uhum. E recursos naturais, agronegócio, somos muito estratégicos para os mundos. Então, todo mundo quer tratar a gente bom. Somos baratos, dólar a 6, todo mundo traz dinheiro para cá para Sim, investir. fica fácil, né? Mais fácil comprar. Você vê que tem uma invasão da China, das empresas multinacionais comprando, crescendo. Não falta conflitos a respeito disso. É só olhar os jornais, para onde que o Brasil está indo. Então, os desafios aqui são infinitos. Tem um ponto também que eu achei interessante, que na minha visão limitada, eu estava até pensando, eu até te perguntei isso fora, por isso que eu vou fazer aqui, que eu achei interessante a resposta. Eu achei que a gente estava, por exemplo, em questão de tecnologia, essas coisas, muito defasados, pensando na parte empresarial. Obviamente, não vamos comparar questões militares e etc., porque a gente está
não sei se certo ou errado, mas a gente não está nem sequer preparado para algumas defesas que Israel hoje se preocupa, um exemplo. Mas a gente estava conversando sobre isso, questão de tecnologia, e aí até me surpreendeu, eu queria que você fizesse a sua percepção. Eu achei que a gente estava 10 passos atrás, ou seja, correndo atrás do que tem de novidade. Então você pode só comentar o que a gente estava falando ali, sua percepção em relação a isso? O Brasil está muito bem, obrigado, em termos de tecnologia. Tecnologia tem muito projetos ruins de implantação. Muitas vezes você vê empresas investindo fábulas de dinheiro, depois de X tempo, não funciona mais. Ou usa 10% daquela coisa que ele foi implantado. Pessoas, o CFTV, vamos lá. Quais são os subsistemas hoje de segurança? Né? Controle de acesso, CFTV, sensoramento de E alarme, alarmes. interfonia, voz, tá? Iluminação. Dentro desse sistema integradinho, tá? Com bom software de gestão, ótima solução. Mas a gente já peca na aplicação. Pega uma aplicação. Faz projetos? Nem faz projetos. Isso é uma coisa que cada vez que eu me deparo, eu falo, não acredito. As empresas compram diretamente conforme o lábio do fornecedor. Não estressa o assunto. Tá? Consultoria, projeto, AutoCAD, especificações, compara banana com Parametrizações, né, de como que vai usar aquilo, né? Exatamente. O porquê que isso vai servir? Qual que risco ele vai mitigar ao usar isso? Não é para colocar, mas é sexy. Entra naquela central de controle e você vê aquele Lindo. mosaico de imagens lá. Aham. Isso é decoração, caramba. Isso não é segurança. Aí você vai pede um relatório. Pede um relatório. Não tem. Aí ele faz assim. Olha. E veja bem. Vou ligar para a consultoria aqui. Vou ligar pra... Não, putz, eu vou falar com o fabricante. Bom, lá em Israel. Então a gente vê de tudo. Então, tecnologia tem. Cara, a gente precisa de bons projetos que funcionem. E que faça uso do que daquela tecnologia tem para entregar de forma plena, né? Mas aí depende de novo daquilo que o Wilson falou, gestão. Mas você acha que aí é Gestão falta de... técnico. Nem sabe como aproximar com isso, não sabe qual a pergunta. Gestor tem que saber fazer perguntas. Mas aí você acha que é uma falta de formação? Ou... O que que é? Formação. É formação e perfil. Tá? Se você é gestor de segurança, se você não se você não acorda de manhã com fome, volta a dormir. Tá? Por quê? Porque você tem que ter a curiosidade de buscar melhorar. Isso ninguém vai te falar. Se sua empresa não tem a maturidade, não vai exigir isso de você. Pô, só confira o que o cara da empresa de vigilância está entregando ao vigilante, ele está fazendo 12 ou 30, está entrando na hora dele, está tudo certo, não está reclamando, não tem passivo trabalhista, putz, já estou feliz. Não teve ocorrência. Não teve ocorrência. O que você agregou para o negócio, cara? Nada. Ô Wilson, e nessa mesma linha das experiências que você teve aí, essas passagens, seja pelas multinacionais, enfim, você também percebe isso, que às vezes tem essa tecnologia, mas a gente acaba muitas vezes limitando por baixo, deixa de usar tudo aquilo que as ferramentas podem agregar, acaba olhando só aquela camada onde está doendo mais. O que Exatamente você isso. pode completar aí? Concordo 110% com a fala do Tá Eita. inflacionado aí. Por quê? Muitas vezes vem uma tecnologia que o vendedor achou e ofereceu para a empresa. E é um software maravilhoso. E realmente, geralmente é boa, né? A tecnologia é boa. Mas... Faz 200 ações ali. Você precisa disso para o teu dia a dia? Ok. Você usa, de fato, tudo aquilo no teu dia a dia? Aquilo vai te gerar os relatórios que o Eita mencionou? Aquele operador que a gente investe uma fortuna na tecnologia. Aquele operador que eu estou pagando salário baixo, que eu não estruturei, que eu não preparei, que eu não treinei, ele vai conseguir extrair daquela ferramenta
todo o potencial dela? Não. Isso é padrão de mercado. Então, você põe lá, algumas vezes a gente já viu isso acontecer. Um software ultramoderno para fazer gestão de controle de acesso, de CFTV, de alarmes, e o software vem em inglês. E eu ponho ali o cidadão que muito mal fala o português. Como eu posso esperar algum resultado daquilo? Que ele seja crítico, que ele vá avaliar detalhes, Mal né? sabe ligar e desligar. Mal sabe ligar e desligar. Ele sabe que ali está funcionando. Então, se está funcionando, a tela está acesa, para ele está bom. Check. Ok. Ele conseguiu extrair a informação, Uhum. ele conseguiu fazer uma análise daquela imagem, se está adequada, se a posição está boa, se aquele controle de acesso funcionou direito, se ele tem algo mais a extrair daquele controle de acesso, uma nova parametrização, por exemplo. Não, ele não vai ter capacidade intelectual ou preparada para isso. Então tem, sim, uma diferença muito grande entre o que a tecnologia oferece e o que a gente, de fato, usufrui desse potencial da tecnologia. Tem um gap bastante grande. Então, temos, sim, que preparar melhor nossas equipes, treinar, avaliar e, como disse o Eitan, checar. Audita aquilo. Pede relatório para a equipe. Pede um vídeo de um determinado cenário para a equipe. Eles conseguem Simula, extrair. né, uma questão mais complexa para ver se efetivamente sabe seguir a cartilha, né? Isso, simula, faz a simulação. A gente fazia em algumas experiências, em algumas outras empresas, Eitan e eu, a simulação. Cria um cenário, problema, Uhum. e coloca para a equipe. Tá tudo muito bem, tudo tranquilo, mas você cria um cenário, problema, e Pra vê ver como a como que equipe reage. Ela sabe fazer? Ela respondeu no tempo certo? Ela entregou a resposta adequada? Ela convenceu com aquele resultado? E isso testa até as Poderia integrações, entregar né? melhor? Porque vamos pegar lá o que todas as empresas fazem de simulado. Brigadista, e só, né? Para E por aí. olha lá. Algumas fazem, né? Olha Todas lá. ainda é muito. É, Olha Só que aí lá, você vai na hora com do... aviso prévio. ensaio, exatamente. Para não dar erro, Pra né? não dar erro, pra ficar bonito na foto. Isso, e geralmente quem faz? É a Para equipe colocar no de Instagram, Então, né? e quem executa? Equipe de brigadistas. Então, o cara que tá lá, não, tem que terminar meu relatório, não vou levantar da minha mesa, não. É isso aí. Cara, que Aliás, sentido que faz. esse ponto que o Eitan falou é crítico. Com aviso prévio. É, Eu tive aquele é uma um experiência. ensaio, né? Não é um Não, eu tive uma simulado. experiência numa empresa que eu exercitei. E a gente estava. Quando eu entrei, a empresa estava há algum tempo já sem treinar a equipe de brigada. E sem fazer a simulação. Aí, Wilson, precisamos fazer isso. Vamos lá. Preparei a equipe de brigada, fez o treinamento e planejamos o plano de abandono do edifício. Fez um domingo de manhã pra ficar mais fácil. Menos gente, só tinha o vigilante, ele já está na portaria. Não. Pegamos a primeira simulação, o primeiro plano de abandono do edifício, foi avisado. Uhum. O dia, a semana, na semana, aliás, pegamos o dia, depois, numa segunda rodada, falamos da semana, na semana de X, vamos fazer, e parou por aí a informação. Os próximos planos de abandono são sem informação, Sem aviso. sem aviso. Por quê? Porque o incêndio não avisa quando acontece. Sim. O sinistro, seja ele qual for, não avisa, não programa, não nos informa. Então ele vai acontecer e a gente tem que saber reagir a ele. Então, a primeira vez que vai fazer, ok, você pode até avisar para deixar todo mundo, ninguém se assustar, mas depois, os próximos, é sem aviso. Porque é assim que é a vida real. É, quando for de verdade, realmente tá preparado. É isso. Tem um. Na segurança israelense, testar é DNA. Não tem como. Você não vai para uma missão se você não testa ela exaustivamente. Isso desde que a gente nasce, a gente pratica. Tá? Só praticando você vai saber se você sabe estar preparado. Não tem outra maneira. Aceito ouvir se alguém tem alguma invenção, patente a respeito disso. Porque no final dos processos tem que ter um CPF, tá certo? Tudo. E CPF aprende só na emoção. Ele tem que praticar para saber lidar com situações, tá?
Então, e isso, de novo, não é uma coisa muito popular. De novo, você vai tirar o pessoal da área de Vai tirar do conforto, conforto. você vai mostrar uma debilidade. O pessoal não gosta de mostrar que eles não estão preparados, Aham. entendeu? Machuca a alma. Eu sou bom, deixa assim. Não preciso A disso. gente dá um jeito, no momento a gente dá jeito, a gente resolve. É bem a cultura brasileira, né? Aham. Agora, a sabedoria é chegar de maneira que não custa muito. Fazer Uhum. exercício de abandono, você não faz todo santo dia, tá certo? Mas avaliar e verificar que as conformidades estão em dia, você pode fazer. E sabe o que é uma sacada? E não fazer isso online, fazer isso offline. Tá certo? Porque uma vez que eu tenho o registro de informações, o que vocês têm CFTV gravações? Se você não usa aquele gravação, você vai usar só que se acontece algum sinistro. Você vai querer investigar, ok, vai olhar as informações que você tem. Mas, além disso, como que você aproveita essa informação? Uhum. Usa, verifica se aquela conformidade foi feita, executado corretamente. Porque ele está registrado de alguma maneira. Seja em algum banco de dados está. Seja no SAP, seja na balança, seja na imagem, seja num sensor que acusou algum comportamento. Cara, só tem que sentar, criar esse script, um checklist do que eu tenho que verificar daquele cenário. Ok? Aí você bate o olho e você vê, putz, tá de acordo. Não. Então, aqui, não conformidade. Aí se notifica quem? O dono do risco. Uhum. Que a segurança empresarial nunca é dona do risco. Não, sempre é o dono da área. Então, E esse processo offline que você comentou, ele acaba forçando que a pessoa verifique não só naquela camada superficial do sistema, né? Dele checar esses outros pontos nuances. que permeiam o sistema, por exemplo, o CPF que está executando ali, né? Exatamente. Agora, você coloca isso por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, na indústria alimentícia. Você está trabalhando na indústria Sim. alimentícia. Como que os ISOs lá? Lá não tem negociação. É. Não. Lá é Padrões de contaminação, qualidade fecha a são, empresa, cara. Fecha a É empresa. recall, tá? Prejuízo desse Gigantesco. tamanho. Sim. Por quê? Porque deixou um operador entrou na barreira sanitária, não lavou as mãos e contaminou a linha de produção. Ok? Como que é uma conformidade, tá certo? Lavar as mãos, entrar com branco, lavar as botas, Sim. todos. É mandatório. É mandatório, você não discute. Só põe uma câmera lá e verifica no passado que se todo mundo que entrou na troca de turno no domingo às 10 da noite, que todo mundo está meio relaxado, executou. Simples. Em 5 minutos eu vejo todo o turno. Vamos aproveitar que o papo tá muito legal, mas a gente faz sempre uma pausinha para vocês tomarem uma água, se quiser um cafezinho, pra gente abaixar um pouco o ânimo aqui, porque a gente tem recadinhos para quem tá assistindo a gente, né? Isso é Verdade. de praxe, a gente sempre tem uns recadinhos aqui. Para quem já não bloqueou a agenda e quer aproveitar para fazer isso, já temos data para o próximo Fórum de GR, né? Temos, vai ser 13 de maio, No mesmo bate-local, né? No Centro de Rebouças. Convenções Rebouças. Esse ano trazendo como tema central Maturidade e podemos- gestão de riscos. Vai ser dando- legal. Vocês estarão conosco lá. Seguindo na sequência, o Wilson já participou com a gente, acho que em todos, né, Wilson? Só Certo? todos. Ah, que bom, que Ainda honra. bem, ainda bem. Que honra. Então, para quem acompanha com a gente e quiser depois já se antecipar, já deixa a agenda, que a gente sabe que às vezes é sempre corrido, já deixa aí no radar, dia 13 de maio, estaremos lá com mais um evento de qualidade, E eu tenho trazendo... uma informação boa aí, hein? Qual que é? Para quem participa dos nossos grupos lá, já está aberta a pré-venda exclusivamente para quem é do Fórum de GR. Quem participa nos Bacana. grupos já tem uma condição super especial para adquirir o ingresso lá. Tá rolando nos grupos, então você que não tá, se inscreve lá no forumgr.com/news, que você vai entrar no nosso grupo de newsletter lá, de acesso. E as vendas oficiais a gente vai abrir só em janeiro. Normalmente a gente abre no feriado, no dia 25 de janeiro, que é feriado em São Paulo. Então, normalmente é a nossa data de abertura oficial das inscrições. Mas para quem é do grupo, já tá valendo. E já quiser garantir, é bom, né? Que às vezes deixa para depois e Não tem depois. acaba ficando de fora porque é limitado e para a gente poder acomodar de uma forma correta, também a gente precisa colocar ali o A gente faz a nossa gestão de previsto, né? riscos. Faz a gestão de riscos. Então, mais uma vez, fique atento aí
as informações dos grupos, antecipe e garanta a sua participação. Vai ser um prazer conseguir reunir mais uma vez toda essa comunidade aí para a gente falar e fazer esse network, trocar informações, trocar experiências, é sempre muito Exatamente. válido, né? E aí a gente tem feito nas últimas edições, a gente geralmente faz um esquenta aqui, oferecer aquele brinde para quem faz o triplo C, né? Isso, então vamos fazer de novo, né? Bora? Eu sou o coração mole da história, Fica entendeu? meio- Depois o cara fica, é de novo. Mais prêmio, vai. Mas então vamos lá. Quem está nos acompanhando aqui já conhece, e para quem não conhece, eu vou lembrar. Então vamos distribuir o quê? Um Um ingresso, dois ingressinho, ingressos? um ingressinho só. Tá, então um ingresso. Um par, vai, É. vamos um par? Então pronto, um par. Porque a pré-venda, para quem é do grupo, vai ter uma opção lá de ingresso duplo. Então ele leva 2 por um preço ainda descontado de 1. Então, vamos Legal. soltar um desse aqui. Então vamos Você vai nessa levar um linha coleguinha. aí, convida um amigo, alguém Um que cliente, quem queira quiser. conhecer. A Então, namorada. qual que vai ser a regra para validar a participação? A gente brinca dos 3 Cs aí, que é o curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo aqui para a gente fazer chegar em quem possa se interessar e quem vai usar lá no dia a dia depois para colocar em prática. Então, para quem está nos assistindo, deixe seu comentário nas nossas redes, né? Lá no LinkedIn e lá no No Instagram. LinkedIn ou no Instagram. Vai ter um post lá com a bela foto dos convidados. Sim, e também, por gentileza, se vocês puderem deixar, como que o pessoal localiza vocês nas redes sociais, qual que... Arroba... A gente deixa os dados aí. Tá bom. Aí, como que te acha, Eitan, da empresa ou Eita da... Magal. Eita Magal. Não há Eita outra. Magal. No Tem LinkedIn, todos. tá lá. LinkedIn, Insta, Face. E o teu, William? Wilson Santos. Wilson Santos, tá Isso, bom. no LinkedIn. Então, ó, não deixe de seguir também duas feras aí do mercado e para estar, então, validado, esteja seguindo os nossos convidados aqui, esteja também participando aí seguindo o fórum e deixe aí seu comentário, vai ser um prazer entregar esse ingresso aí para mais um Felizardo aí que vai ter a Isso aí. participação de 2 pessoas garantidas legal. aí, né? Muito bom. E assim, um assunto muito importante, a gente vem preparando o Fórum de GR, ligando os temas, a gente falou lá de gestão de riscos ligados ao fator humano, né? Então a gente traz essa visão da função do profissional. Nossa preocupação aqui do Fórum de GR é pensar muito mais no profissional do que nas empresas até, porque eu imagino que a consequência, um profissional bom, uma cadeia de profissionais qualificados vai trazer segurança para as empresas. E até assim, voltando para o nosso papo, e a gente fala muito aqui, porque é o nosso DNA, a gente veio disso da gestão de riscos no transporte, na logística. O que hoje as empresas, principalmente as grandes, né, que são as referências, têm olhado para a gestão de risco? O que preocupa os diretores, as grandes corporações? O que tira o sono desse decisor nas empresas? Quer começar? Tudo que machuca fluxo de caixa. Simples assim. Entendeu? Se leva, ele está focado no resultado. Resultado o quê? Financeiro, lucro. Sem lucro não tem empresa, a gente comentou isso. Só que a gente tem um problema hoje, fazendo parênteses aqui, se quem lê o livro do Simon Sinek, chama O Jogo Infinito. Uhum. O que é que está acontecendo hoje no mundo corporativo? Se levam. O mundo corporativo está dividido em 2. Tem empresas familiares, tem empresas não familiares. Uhum. Então, não tem dono. São ações na bolsa, okay? Conselho. Uhum. O que acontece muito nessas empresas abertas, ou fechadas, tanto faz, mas muita rotatividade o C-Level. O que o C-Level enxerga? O bônus dele no final do ano. Sim. Certo? O que isso acontece com o planejamento estratégico das empresas? Curto prazo. Curto prazo. Tá? Não por nada, tem case aí que comenta, no livro ele comenta que o Walmart, o dono do Walmart, depois de X anos, cara com 90 anos, voltou a ser C-Level. Uhum. Porque ele tem que pegar as réguas. A gente vê, que a gente acompanha a empresa familiares, eu vejo como que os donos estão sofrendo para se distanciar, Verdade. para colocar um C-Level que faça a operação. O fundador não consegue sair da operação. E não tem como, por SA, você não tem opção. Se você vai por conselho,
Você não pode ser C-Level, Aham. que na verdade você audita É. o C-Level. Questão de conformidade, sabe? Questão da governança. Uhum. Então o IBGC já define isso. Então, a empresa que muito cresceu, que hoje fizer um IPO, eles não têm como mais ser C-Level. Fica no conselho, mas não pode. Só fica no conselho. Mas o dia a dia não é dele. Uhum. Então, se imagina, voltando no iceberg da ignorância, então o conselho é mais ainda, é menos ainda. Tá certo? Então, Mais distante ainda. e mais distante ainda. Então, isso traz realmente desafios muito grandes no mundo corporativo. Deixa eu só. Então vai lá, para Só não perder. completando Tá, essa. depois eu peguei um detalhezinho, eu quero fazer uma Anota aí pergunta se aí. não esquecer. Não, já tá, Anota já lá. até deixei aqui, ó. E em linha com o que ele está mencionando aqui, sim, a parte financeira. Essa preocupação da gestão O ponto inicial, né? com o bolso, Uhum. resultado. E para as grandes multinacionais, eu acho que tem um fator que a gente pode adicionar. É reputação. Reputação. Que hoje vale tanto quanto dinheiro, né? Sim. Acho que Reputação hoje pega bastante. difícil de criar e muito fácil de destruir, Fácil principalmente de nos destruir. tempos de hoje, né? Fácil de destruir. Hoje, com manipulação, a gente vê a mídia que pode agir a favor ou contra. Uhum. Raramente você vê uma mídia neutra. É. Então, se fosse neutra, estava tranquilo, mas tem muita coisa que a gente percebe que a mídia quer vender a notícia ruim. Então, a reputação da companhia tem um valor gigantesco. Tá? Então, temos que trabalhar forte para evitar e trabalhar para ajudar nos resultados da companhia, mas zelando com igual nível de preocupação pela reputação da companhia. Difícil construir a reputação, fácil perder. E aí, perdeu a reputação, o que acontece? Dói no bolso. Ações caem. Uhum. O valor da companhia vai lá para o O chão. cliente vai embora. O cliente vai embora, ele vai comprar do seu concorrente, Uhum. ele vai usar os serviços do seu concorrente e você vai perder ali. Reputação vale dinheiro. E você coloca isso numa escala de empresas que atuam globalmente, várias unidades, várias frentes, não falta história, a história do Carrefour. Hein? Uhum. Então, você depende daquele CPF, voltando no CPF, Sim. porque tá Tomou uma decisão. naquele corredor da gandola, tá perante uma situação, tomou decisão errada. Vai impactar no negócio, né? Eu queria. Tá até que ficou ainda conectado. A minha pergunta é o seguinte, que é uma coisa que eu enxergo que, pelo menos na minha leitura, a gente tem muita dificuldade, que é levar para esse C-level, que seja, essa importância de investir numa área de segurança, numa área de gestão de riscos, ligado ao business. Então, talvez quantificar e a gente brinca falar o dinheirês, que às vezes é o que esse camarada entende. É igual o O Eitan dialeto do. comentou. Às vezes, se você levar um relatório lá de 500 páginas falando da avaliação de segurança, Tudo ele não filosofal. vai, às vezes, Não ter vai nem interesse. Mas então, assim, qual é o Nem adianta segredo? mencionar o. E se vocês enxergam que hoje os nossos executivos, vamos dizer, quem hoje está no mercado de segurança, quem hoje está no mercado de gestão de risco, se ele está atento a esse ponto, em saber traduzir e levar num momento de discutir lá numa consultoria ou numa nova implementação, com esse C-level, nesses termos. Olha, isso aqui, se você tiver um problema, pode te custar tanto. Ou naquele outro ali, você pode poupar tanto. Como que vocês enxergam isso hoje, principalmente você na posição da consultoria? É possível fazer isso? Já tem como que eu posso dizer, uma fórmula, alguma coisa para isso? Deixa eu voltar com uma pergunta para você. Juntando aí, quanto você está estimando que gestores que estão à frente dessas responsabilidades estão, nem vou falar certificados, tem conhecimento da 31.000?
Não dá nem para chutar uma fração pequenininha. Então, quem que está nesta atividade, que não sabe o que é 31 mil, que volta a dormir. Uhum. Simples assim. Que lá está definido exatamente o que você tem que fazer. É simples. Tem um framework. Segue. Põe a bunda na cadeira e escreve esse negócio. Porque uma vez que você tem uma análise de risco, que é a base do negócio, Uhum. você já mostra cores, cara. Então, nesse cenário, o impacto probabilidade é esse. O que a gente vai fazer? Vamos encarar ou vamos Tem caixa transferir? para isso, né? Vamos Para transferir para a assumir. seguradora? É. Tem coisas que você tem que assumir, mas a informação tem que ser compartilhada. Vamos dividir a responsabilidade aqui. Escrever o conselho. Olha os riscos. Porque isso, de novo, IBGC, GRC. Qual é o tamanho dos riscos? E toda sinalizar para o conselho, temos este risco, temos este risco. Vamos lidar, não vamos lidar, vamos tratar, não vamos tratar. Vocês vão disponibilizar recursos para a gente mitigar. O que vão fazer? Mas não escreve, não planeja. Muito reativo. Aí não chega ao conhecimento de quem está Não chega. no topo. Não chega. Ok, escreveu. Eu falo, tem muito análise de riscos que estão engavetados. Muito. Porque tinha certo momento na empresa, tinha que desenvolver, depois nem visitou para atualizou. A empresa cresceu, mudou do ramo, atividade, está do mesmo jeito. E aí uma vez eu fui para uma empresa, desculpa do colocar, quem que fez o análise de risco, sabe o que foi? Uma empresa, um escritório da advocacia. Porque que ele tinha precisar entregar o documento rápido para quem? Para buscar recursos financeiros. O banco, os fundos não vão te liberar recursos se você não tem esta peça. Entendeu? De novo, isso protege o negócio. Tá? Porque se eu tenho que recorrer para um banco para salvar meu fluxo de caixa, eu tenho que seguir, apresentar certos processos que mostram uma segurança para me prestar o dinheiro. Análise de riscos é um deles. Com certeza. Eu ia perguntar isso. Às vezes usa até essa ignorância como álibi, né? Assim, de talvez não quero nem ver para não ter que disponibilizar recurso, eu não quero nem ver para. Se eu tenho conhecimento, eu tenho que responder a esse risco. Né? Mas, de novo, voltando, visão de curto prazo. Sim. Porque estou olhando o bônus dele no final do mês. Isso no mesmo. final do ano. E às vezes esse bônus vem e o reflexo das atitudes fica para o próximo, né? Para a próxima gestão. É algo parecido com o que a gente vê às vezes em política, enfim, que sabe o pior? Que a gente a gente navega muito na segurança condominial lá. Essa é a visão de síndico. Todo síndico tem prazo de validade. Certo? Síndico profissional é 2 anos. No máximo, na convenção, permite mais estender por mais 2. O que você faz em 4 anos no Brasil? Sim. Um país de 8 meses, não de 12. Exatamente. Tá certo? Verdade. A produtividade aqui é muito baixa. Você não consegue implantar projetos que demandam tempo de estressar, de amadurecer, de buscar funding, tá? Para você implantar. Então, pô, mas não vou estar na cadeira, cara. Resolveu agora e... Então, deixa eu manter a coisa aqui, do jeito que tá. Deixa eu ficar dar popular. Uma tapinha aqui. Vou seguindo. Tem um problema. Legal, gostei dessa... O país de 8 meses. É verdade. Se você elimina, né? Ritmo de fim de ano, ritmo de carnaval, é verdade. Gostei dessa. E a gente aqui tem caminhando já para os nossos finalmente, que a gente tem um praxe muito focado para quem está nos ouvindo, que quer aprender um pouquinho mais com vocês, com a vasta experiência que vocês têm. A gente tem aqui que a gente chama de a dica de ouro, né? Cada um entende o que tem talvez um segredo, mas assim, uma guia para quem está ouvindo. Ou talvez, né, o que você diria para você mesmo se pudesse, né, fazer aquela viagem, mandar um bilhetinho lá para 1990, falar assim, vai por esse caminho. O que vocês consideram assim que seria uma dica de ouro para quem está nessa carreira ou ingressando, ou que é um profissional que está, sei lá, na primeira liderança, que quer progredir, quer melhorar a sua empresa? O que vocês dariam como dica de ouro para quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui? Como vocês preferirem. Eu começaria com tecnologia. Hoje está evoluindo muito rápido, a inteligência artificial está aí nos surpreendendo com inovações
que a gente não sabe o limite. Se é que tem limite. Até Se já é se que tem. começa a colocar até em cheques É. qual que é o limite, Qual né? que é o limite, onde vai parar isso, a gente não sabe. Então, inteligência artificial tá aí e a gente tem que dominar esse recurso. Acho que o senso de propriedade, eu reforço esse conceito. O gestor de segurança tem que ter isso. Ele tem que entender que aquela empresa é dele e ele tem que pensar, se eu fosse proprietário, o que eu gostaria que acontecesse em termos... Eu falo muito isso porque na minha infância eu era feirante. Lembro. E meus pais eram os proprietários. Uhum. Então, eu trabalhava para mim. E o conceito é simples. Quanto melhor você trabalhar, melhor o resultado. Simples assim. Então, esse senso de propriedade eu trago já no meu DNA. Então, esse é um outro ponto. E o desenvolvimento de idiomas. Muitas vezes as pessoas... eu não gosto do inglês, ou não gosto do espanhol. Hoje não tem mais essa opção. Vamos pensar de uma forma bastante simples. Quais são as grandes corporações que vão contratar um gestor de segurança? Uhum. É a Nacional, que tem aquele conceito familiar. É o que a gente falou, que talvez o Nacional não tenha um cargo de diretor, talvez nem de gerente. Exato. Vai fazer Então, parte do requisito. é requisito, é mandatório. Você quer fazer, estruturar sua carreira, prepara o idioma. Uhum. Tenha o inglês e o espanhol fluentes. Quem vai contratar um gerente ou um diretor de segurança? Qual a maior probabilidade? A maior probabilidade é uma multinacional, porque ela tem protocolos internacionais que devem ser seguidos. E tem que ter alguém para fazer a gestão de tudo isso. E que consiga hoje se conectar com estruturas que estão Ao redor do mundo. ao redor do mundo aí, nos mais variados locais, né? Dependendo do perfil. Globalizado. Eu vou contar um segredinho aqui para vocês. Opa, ninguém tá ouvindo. Ninguém tá ouvindo. Tem um amigo meu que ele ia para os Estados Unidos fazer as feiras de segurança. E voltava todo empolgado lá com os protocolos, com os documentos, tudo em inglês. Óbvio, né? Tudo em inglês. Uhum. Eu falava, eu tô analfabeto aqui, eu tenho que estudar inglês. E foi esse estímulo Puxou a régua. que me puxou para o inglês. Ah, Então, fui me desenvolver, fui estudar e passo seguinte, foi uma multinacional. Bacana. Graças ao estímulo do meu Tomara amigo que a gente consiga, e agora você comentando, que faça o reflexo aí com quem tá ouvindo, assistindo, né? Torço para que sim. É. Torço para que sim, porque essa é uma parte fundamental do desenvolvimento do profissional de segurança, na minha modesta opinião. concordo contigo. E A você, Ita? dedicação de que ele tem. Então, se pessoas aqui, esse exemplo é bacana, porque gestor de segurança, cara, eu falei, ele tem que acordar com fome e dormir com sapatos. Se você não gosta disso, Sensacional. não acorda. Você não vai aguentar o segmento. Tá? O segmento é com muito novidades o tempo todo. Tempo todo. Tá? Falando de inteligência artificial, muito interessante sua colocação. Eu abri um grupo do WhatsApp, você de brincadeira. Tem mais que 400 pessoas no grupo. Tô lá. Você está lá? Tô lá acompanhando. O fórum começou assim. Você está aprendendo pra caramba. Aprendendo. O pessoal tem Pessoal pergunta, trocando responde. informações. Não tem como não saber a inteligência artificial. Você vai voar fora nem do seu segmento. Não tem como. Tem que saber acompanhar esta ferramenta, né? Porque vai ser inserido dentro do nosso dia a dia de maneira que a gente nem imagina. Porque Nem assim, imagina. ou vai ser complementar de você saber usar e agregar, ou se a pessoa ficar limitada àquele padrãozinho básico, ele vai perder o lugar, né? Vai Para ela. Aí deixa lá parametrizado, ela decide melhor que a gente, Melhor né? que a gente. Então, Mesmo ideia para um programa, inteligência artificial na gestão de riscos. Sim, tem muito caminho, olha viu? isso. É muito caminho. Eu, assim, na minha modesta possibilidade, eu tenho feito muito uso, assim, para pegar ideias, para pegar
pontos de partida assim de raciocínio. Eu acompanho o exemplo que você comentou aí do grupo lá, eu vejo as trocas, né? Ó, se eu fizer o upload da norma tal, a inteligência já consegue criar um simulado para mim. Então, isso hoje, olha quanto que poupa de esforços, né? Não, E eu acho que o grande segredo está em não se limitar a consumir aquilo ali que veio na primeira camada, mas você partir daquilo e aí usar, pô, essa experiência, o feeling, tudo que a gente tem ali que dá para agregar e tornar aquele material mais robusto e mais coerente, né? Às vezes ela traz coisas muito genéricas, né? Tem que Graças a aprofundar, Deus, né? Isso aí ainda É, vai então. precisar do CPF ainda. Mas pelo menos pro nosso ciclo, né? Talvez, igual a gente falou, não sabe onde vai parar, mas pelo menos por enquanto eu acho que tem sido um aliado para quem sabe minimamente pilotar, e eu acho que é importante que todos estejam atentos, né? Certamente. E para finalizar, você falou do Dica, então, nosso lema no Academy by Itan Magal, que a gente tem uma unidade de negócio, né, de capacitação do Deskless Worker, é aprender, assimilar, aplicar. Aprender, assimilar, aplicar. Lifelong learning, cara. Não para de aprender, mas não adianta de aprender. Ficar só no papel aqui. Processa e aplica, resultado. Aí Sim. accountability. Tá? Busca ter responsabilidade o tempo todo. Cada um se você é empresário, então obviamente para sua empresa, se você é colaborador e na empresa que você está inserido, cada um com as frentes que ele tem. Muito Excelente, bom. excelente. Agradeço demais a presença de vocês dois aqui. Acho que é um programa muito Dá especial pra para a gente fazer- fechar o Dá para ano. fazer depois a versão Não, isso 2, aí. 3, 4, Fazer até a... fazer uma série. Só chamar. Fazer uma série. Obrigado mais uma vez pela participação, que a gente agradece. E também para quem está nos assistindo aqui, que nos acompanhou ao longo do ano, nosso mais sincero agradecimento. E que tenham um fim de ano muito especial, muito abençoado. A gente ainda vai dar os nossos recados de fim de ano aqui para os nossos espectadores, mas como o Papo Especialista esse é o último, então aquele nosso abraço de fim de ano e boas festas. Isso aí. Também gostaria de agradecer a presença dos queridos aqui, amigos aí já de longa data. O Eitan, eu sou fã e acompanho. A gente nem tem, né? Tomara que a partir de agora mais, mas ficava acompanhando aí nos bastidores, enfim, de encontrar em alguns círculos ali de amigos, enfim, em comum. Mas muito obrigado, e também para todo o nossa comunidade aí do fórum, eu também queria aproveitar e deixar essa mensagem aí de agradecimento por tudo que a gente construiu nesse 2024. Estamos encerrando aí um ciclo muito virtuoso, né? Uhum. E que 2025 seja um ano de muita sabedoria, muito aprendizado para todo mundo, e contem conosco para, sempre que possível, trazer mais conteúdo e valorizar essa nossa área de gestão de risco, de segurança, que a gente sabe o quanto é importante e o quanto ainda tem caminho pela frente. Então, muito obrigado e até o próximo Papo com o Especialista. Tchau, obrigado, senhores. Muito Valeu, obrigado. obrigado. Obrigado pelo convite.